Glória a Deus. Amós, capítulo de número 7, versículo 1, está registrado na palavra do nosso Deus, assim: a visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura da dia que vinha. Depois de concluída a colheita reservada ao rei, quando tinha acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou fogo para exercer a sua justiça, misericórdia. Este fogo consumiu um grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, por favor, como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também, eis que o Senhor estava sobre o muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. E o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaac serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amado Deus e querido Pai, mais uma noite no teu altar, para humildemente dar lugar ao Deus eterno trabalhar neste lugar. Meu Deus, crendo que o Senhor falará através da minha vida, para alimento do teu povo, para aprendizado da tua obra, da tua igreja, meu Pai. O Senhor muitas vezes usou de misericórdia e há de continuar usando para as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus por estarmos juntos, também na presença do nosso Pai. E essa mensagem, esse texto, fala de três fatores. Um fator que ele relata, é acerca dos gafanhotos, os insetos, pragas, observe bem, que consumia as plantações, de uma visão que Deus deu para Amós. Fiquem atentos. E um outro plano de Deus era o fogo como justiça e juízo, e também um prumo que Deus mostrou para Amós.
mostrou os gafanhotos, mostrou o fogo e mostrou também o prumo. Glória seja dado ao nome do Senhor para todos sempre. Eram formas de Deus punir a nação israelita, punir os pecadores, como eu estava lendo no livro de Jeremias, que Deus havia tirado o povo da terra do Egito, e falou através de Jeremias que todo aquele povo que não desse ouvido ao livro da lei ou às mensagens que ali estavam, o povo seria maldito. Observe, maldito é todo povo que não dá ouvido às palavras dessa lei. Olha que questão. Só que tem pessoas que pegam essa mensagem e lançam só para o passado, no tempo do povo que estava no Egito, saíram, e também não para os tempos de Jeremias. Mas hoje não é diferente, porque tudo aquilo que eu me plantar, isso se fará. Tudo que eu me plantar virá a colheita para ou mediante aquela plantação. E a voz dissera que Deus lhe fez ver, ou seja, lhe deu uma visão. É maravilhoso quando uma pessoa ela tem uma visão e ela sabe duas coisas. Sabe que a visão é de Deus e ela sabe discernir, também dado por Deus, o discernimento daquela visão, sabe? E Deus te chamou também para te usar a tua vida perante essa terra, para entregar recados para pessoas que estão vivendo no lamaçal do pecado. Deus te levantou também para orar e pessoas serem curadas. Observe o que eu vou lhe dizer. É o que eu pensava hoje concernente ao mundo de pessoas enfermas. Digo eu, pessoas que fazem a obra, preste atenção, pessoas que estão de contínuo nos cultos, e pessoas também que morreram enfermas, eu digo evangélicas, e pessoas hoje que são evangélicas há muito tempo também enfermas. Não me pergunte por quê, pois eu não sei. É o que hoje eu estava pensando. E eu estou falando do justo, para você entender. Porém, Jeroboão, quando ele estava enfermo, ele era idólatra. Era um homem dos altos, de Isaac, de montes, de altares profanos. Porém, ele pediu para que o profeta orasse por ele. E Deus ligeiramente curou a Jeroboão. Eu não vou responder, eu estou pregando o que eu estava pensando hoje, e é bíblico também. E Jeroboão continuou idólatra. Indica que ele morreu também na idolatria. Mas Deus curou Jeroboão. E muitos justos que estão em situações difíceis a nível da saúde, e até então a cura não aconteceu. Parou para fazer uma análise de um idólatra e continuou idólatra, e assim que pediu, alguém orou e instantaneamente ele foi curado. São coisas que têm que se relatar
Enfim, pare, pense, ore a Deus, que eu tenho também que orar a Deus. E Deus fez a nós ver Ele formando. Quem estava formando? Deus. Deus estava formando gafanhotos ali na erva, ou no princípio da erva, daquela plantação, sabe, para consumir, para destruir a vegetação. Fique atento, destruir a vegetação. Só que a praga entraria e destruiria só depois que o tributo do rei fosse pago. Olha que coisa! Ou quando conhece a plantação e desce a parte do rei. Observe bem, que situação, né? Depois que tributasse ao rei, então as demais pessoas não iriam ter condição de uma boa colheita, porque os insetos estavam consumindo. E quantas pessoas que ela planta e não come, ela recebe dinheiro para pôr no saquetel furado, investe tanto nas empresas e não tem resultado, um bom resultado. Falta a presença de Deus. Mas a nós, vendo a situação daquela visão, ele clamou a Deus. Deus, como é isso? Presta atenção. Olha a situação de Jacó. Jacó nunca vai se levantar se o Senhor não ajudar. Ou seja, Israel não vai mudar, vai perecer, que Israel está caído, se o Senhor não mudar de ideia. A minha Bíblia está assim. E ele pediu: Senhor, cessa, eu peço, perdoa Jacó. Aí Deus disse assim: olha, eu não vou, isso eu não farei. Eu ia liberar praga para consumir, mas isso eu não farei, por causa de uma oração de um justo. Entendem? Pare agora o teu coração não, pare no sentido de entender. A tua oração, quanto vale? Quanto Deus quer ouvir? Quanto Deus está respondendo a tua oração? Peça que Deus vai lhe dar. E Deus cessou a praga, mas ainda tinha o fogo e o prumo, né? Hoje, toda hora eu pegava um prumo lá na obra, toda hora. Eu precisava de uma qualidade, para depois de uma janela assim, e teria que encaixar certinha depois. Entendeu? E o rapaz disse: eu quero assim, e tem que ser certinho. Então eu usava o prumo toda hora. Mas na Bíblia, o fogo representa a presença de Deus, a justiça de Deus, a correção também, né, de Deus. E ele decidiu, por meio de um pleito, consumir todo o abismo. Mas Amós orou, e Deus
Isso eu não vou fazer. Não vou fazer. Mas os altos de Isaac serão destruídos. Eu vou destruir o santuário de Isaac. Ou seja, eu vou derrubar os altares de Baal. Eu vou derrubar. Mas o que vês tu, amós? Eu vejo o Senhor no muro, sobre o muro, levantado a prumo, perfeição, correção, fidelidade. E o Senhor tem um prumo na mão ainda. E Deus disse: olha, amós, eu vou passar o prumo na minha igreja. Eita, Jeová! E quem não quer andar no prumo, não tem como estar firme, porque o prumo que afirma uma pessoa que corrige e aperfeiçoa uma pessoa que quer andar na presença é de Deus. Eu vou passar o prumo no meio do meu povo e não tornarei mais a passar por ele, por Israel, porque, olha, eu vou ser como uma testemunha veloz, rápida. Enfim, vai lá, amós, porque você estava em uma situação cuidando de gatos, amós. Você carregava sicômoros. Eu tirei dessa condição de estar após um gato, amós, de cortar sicômoros, carregar madeiras pesadas e de ungir a profeta. Mas o profeta que vai entrar lá no meio dos espinhos, dos lobos, em lugares de ruínas, e você vai profetizar em Betel, viu, amós? Você vai profetizar onde vai ter muitos levantes contra a tua vida. Continue prestando atenção. Observe que não há chamado fácil para mim e nem para você. Não há chamado fácil, porque tem os opositores que vão tentar intentar toda a vida contra mim e contra você, para nós não prosperarmos, não alcançarmos as bênçãos da parte de Deus. E a nós chegou lá em Betel, mas lá em Betel tinha Amazias, que era sacerdote do diabo. Amazias era sacerdote do diabo, entendeu? Levantado pelo diabo. Amós chegou naquele lugar e Amazias disse: olha, você veio profetizar aqui em Betel? Betel é o lugar do templo de Jeroboão. Betel é o lugar que Jeroboão levantou altar para os ídolos, para derrubar o povo de Israel. Viu, amós? Olha, vai para a terra de Judá, faz a tua vida lá, come pão lá, bebe água lá, mas aqui não. Eu vou chamar o governo, eu vou
oração também, eu estaria subindo, descendo em alguns lugares, ganhando. Claro que eu não vou fazer isso. De igrejas grandes, quem tem? Muitas. Salário alto, tem, e está precisando. Estou entendendo? Mas Deus mandou profetizar neste lugar, em Betel. Entendeu agora? Neste lugar, com uma ou com muitas pessoas. E ele disse: eu não era profeta, nem discípulo, nem filho de profeta, mas eu era boieiro, cuidava de gatos, cortava lenha. E o Senhor me tirou de lá e me ungiu e mandou profetizar aqui contra a idolatria, contra o pecado. Deus quer que você pregue contra o pecado, fale contra o pecado todo tempo. Enfim, deixa essa mensagem nesta noite para você vai ler melhor em casa essa mensagem. Entendeu? O clamor de Amós. Deus parou do fogo sobre o abismo. O clamor de Amós, a lavoura, a plantação, não houve destruição. Mas Deus mostrou para um conserto, direção, aprumagem. E Deus mesmo disse: eu vou derrubar o que é errado. Guardou ou não? Deus te diz o que é errado. Eu vou, no caso de Deus, vou derrubar. Ainda que tu diga: empobrecido nós estamos, tornarei edificar ou reedificar. Mas assim diz o Senhor: ainda que edifique, eu destruirei, diz o Senhor. E Deus disse: olha, eu vou pegar a herança e vou dar os chacais do deserto. Deus é Deus nos céus e também na terra, e Ele é o Santo de Israel. Deus é o Santo de Israel. É um Deus que é contigo, comigo, até a consumação do século. Quando vocês adentraram neste lugar, eu também, nós não sabíamos a forma que Deus falaria com você, comigo, conosco, mas está nos trazendo uma palavra para mover os nossos corações, para nos tornar de pé, para nos encorajar, para vermos o potencial de Deus, para entendermos que Deus opera através do clamor, através da intercessão. O que Deus faz através de um vaso de intercessão. Que Deus continue te abençoando para